5. Jó 5. O verso é o 18. Acharam? Está aí o texto. Mas antes de eu fazer a leitura com você do texto, ou já vamos fazer essa leitura? Vamos fazer a leitura juntos? 1, 2, 3. Vocês estão vendo aí o jogo de palavras, as contradições. Ele abre a chaga, ele corrige, ele bate, mas ele também passa o óleo, ele fecha a ferida. Ele é o que abre a ferida, mas ele é o que costura a ferida. Na linguagem de hoje, que é essa NTLH, né? Diz assim: Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Essa semana, eu lendo o livro de Jó, comecei essa semana a leitura do livro de Jó. Eu estou na 44ª da leitura da Bíblia, e eu sempre falo isso, não para aparecer, mas para motivar vocês, porque eu comecei a ler a Bíblia a partir de um dia que eu vi um pastor no púlpito falando que já tinha lido a Bíblia mais de 30 vezes, e aí eu era adolescente e falei: opa, vou ler também. Então eu falo isso no sentido de te despertar. Viu? Eu sou uma pessoa desprendida. Alguém pensa: pastor Sócio inaugurou aqui a catedral, ele quer ficar aqui agora para o resto da vida. Não, não tem isso não, eu sou desprendido. E sempre tento me apegar nas coisas que dão resultado na eternidade. Os meus filhos são presbíteros, eles têm aprendido isso comigo. Mas eles estão lá no meio dos jovens, interno, está lá. Então, eu sou uma pessoa desprendida. Então, se alguém aqui pensa: o pastor Sócio agora é pastor presidente, e ele construiu essa catedral, agora ele manda aqui, desmanda. Irmãos, eu sou completamente desligado disso. Talvez seja até um erro, nem sei, né? Mas isso são coisas que não me prendem. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus, cooperar, servir ao Senhor, até a vontade dEle, né? E eu tenho dito que com 65 anos, esse é um plano meu, se Deus mudar esse plano, eu quero aposentar. Mas o senhor vai fazer o quê? Não vai ficar em casa dormindo? Não, é que eu tenho um outro projeto ministerial. Eu quero dar aulas nas faculdades, eu quero escrever livros, quero ministrar seminários, com liberdade de fazer isso. Agora, Deus tem os planos dele. Chega aos 65 e fala: não, você vai ficar até os 90. Aí eu vou fazer o quê? Eu não queria ser pastor presidente, Deus fez eu ser pastor presidente. Eu não queria ser pastor presidente, e Deus fez eu ser. Então, quer dizer, vou até fazer o contrário. Irmãos, com 65 anos eu não quero aposentar, quero trabalhar até os 110 aqui nessa igreja. Porque aí Deus faz o contrário, né? Porque toda vez que eu peço uma coisa, Ele faz outra. Então, acho que eu tenho que discursar o contrário, né? Então, o livro de Jó tem duas linhas de pensamento sobre Jó. Primeiro, o livro de Jó faz parte dos livros de sabedoria. A sabedoria era algo muito valorizado, não é só na Bíblia, na história de Israel. A sabedoria era algo valorizado nas civilizações antigas. Eu dei uma palestra aqui, nessa igreja, não foi nenhuma pregação, foi uma palestra baseada em um livro fantástico, sobre a sabedoria no mundo antigo.
Então, os reis, eles tinham uma equipe de sábios que acompanhava ele para as decisões. E os reis, na Bíblia, que tinham os sábios que acompanhavam, foram os mais bem-sucedidos. Os reis que desprezaram os sábios, todos os reis que caíram em pecado e que tiveram uma vida que destruíram Israel ou Judá, foram os reis que não aceitaram, não colocaram uma equipe de sábios ao lado, porque os sábios também, eles eram profetas. E as civilizações antigas utilizavam de sábios e de profetas. Quem já assistiu o filme de Troia com aquele galã lá, meu Deus, com Brad Pitt? Quem já assistiu? Troia, eles entram numa desgraça e se destrói por causa de uma profecia de um sábio lá que não tinha sabedoria nenhuma, né? Ele disse para o rei que era para ir para a guerra, que eles iam ganhar, e perderam. Então, os reis em Israel, a sabedoria era diferente, porque era uma sabedoria divina, mas ela era construída no dia a dia. Você pode ver quando você lê os livros de sabedoria. Quais são os livros de sabedoria? Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Cantares. Você vê que as sabedorias ali é do dia a dia. Ele olha para a natureza e traz uma lição da natureza. Ele olha para o dia a dia e traz uma lição do dia a dia. Ele olha para uma família, traz a lição daquela família. Ele olha para um jovem desembestado, traz a lição daquele jovem cometendo um erro. Ele vai trazendo a sabedoria no dia a dia, ele vai aprendendo, observando o dia a dia, na natureza, nas pessoas. Vai numa feira, ele tira ali uma sabedoria. Ele vai num local, ele tira uma lição de sabedoria. Eram homens que ficavam tirando lições da vida e aplicando e escrevendo. Na Bíblia vai fazer diferença porque vinha a inspiração do Espírito Santo. Então, Jó é um livro que faz parte dos grupos de sabedoria. Jó tem um problema. Muitos hoje, professores, livros de teologia, sala de aula, diz que o livro de Jó foi uma poesia que não existiu Jó. É uma linda poesia. Isso não quer dizer que o livro de Jó não tem inspiração do Espírito Santo, mas que Jó não existiu. Alguém construiu uma história como uma parábola, como uma lição. Tudo bem, é até interessante isso. Mas isso não é verdade. Jó, ele existiu. Ele existiu como, pastor? Ele tem o nome de Jó lá no Antigo Testamento, da descendência dele. E também Jó é citado 3 vezes, Ezequiel, na Bíblia. Ele é citado lá por Tiago, no Novo Testamento, e ele é citado pelo profeta Ezequiel por 2 vezes. Quando ele diz, ainda que Samuel, ainda que Daniel, e ainda que Jó orasse, eu só salvaria eles, não salvaria esse povo. Ora, como é que Tiago vai citar um fantasma? Como é que Tiago vai citar um homem que só foi um símbolo de poesia? Como é que Ezequiel vai citar um exemplo de homens de oração e ainda pôr no paralelo junto com outros homens de oração, que era Samuel, o profeta Daniel, sendo que ele era só uma poesia? Então isso não existe. Isso não existe. O livro de Jó foi um livro, ele é uma história real. Não foi escrito por Jó, foi escrito por outra pessoa. Como é que eles faziam isso? Era porque as histórias eram cantadas oralmente. E a capacidade daquela época de guardar as coisas era muito maior do que a nossa hoje. Por quê? Porque hoje nós somos confiantes na tecnologia. Hoje não tem mais tabuada em escola, porque você tem tudo no celular, né? Então hoje você arquiva tudo no celular, no computador. Hoje nós utilizamos de uma técnica que eles não tinham, e eles utilizaram de uma técnica que nós não temos hoje, né? Porque o ser humano, quanto mais é necessário ele se esforçar, se for preciso, ele flui muito mais. Então Jó
é uma história real, de alguém real. Jó existiu. Jó também, alguns têm a teoria que Jó é do ano 300, 400 antes de Cristo. Eu prefiro a teoria de que Jó é da época ali dos patriarcas. Alguns dizem que é da época dos juízes. Eu tenho, para mim, eu sou com os estudiosos, que são a maioria, que creem que Jó é do período dos patriarcas, né? Então, Jó é um livro que ele entra numa discussão que até hoje ela está aberta e não se fecha, que é a discussão, o porquê que o justo sofre. Deus não deixou essa resposta 100%. Ela tem uma resposta na Bíblia, um auxílio, mas ela não tem uma resposta 100%, por que que o justo sofre. E a discussão do livro de Jó é exatamente essa, por que que o justo sofre? É sobre o sofrimento das pessoas que são justas. Então você vê quando acontece uma tragédia, o jornal, pessoas vêm, jornalistas vêm, mas se Deus existe, por que que Ele deixou essas criancinhas morrerem? Por que que deixou acontecer essa desgraça? Entendeu? Então tem respostas que a Bíblia não dá 100%. Ele dá um caminho, mas não deu uma resposta 100%. Por quê? Ora, a Bíblia já diz, Deuteronômio 29, né? Tem coisas que Deus revelou, está aí claro para nós, e tem coisas que Ele não esclareceu. Pronto. Tem coisas que você vai ensinar ao seu filho, à sua filha, e tem coisas que você nunca vai falar para eles. Não é isso? É isso, né? Tem segredo seu com a sua esposa que você nunca vai comentar com seus filhos. E tem coisa que você vai abrir para eles e vai falar. É isso. Então, o livro de Jó tem essa discussão. E essa discussão, porque o justo sofre, na Bíblia você tem assim uma resposta mais ou menos. O justo pode sofrer por dois motivos, mas não é uma resposta 100%. Ele pode sofrer porque ele está desobedecendo, isso é uma realidade. A desobediência leva ao sofrimento. Qual é um exemplo? Tem muitos na Bíblia. Davi passou a ter uma espada dentro da sua família por causa da sua desobediência. Jonas foi jogado na boca de um grande peixe por causa da sua desobediência. Então, a desobediência nos traz, sim, sofrimento, né? Tem uma série de coisas que vai nos trazer sofrimento. Mas também, às vezes o sofrimento não é porque pecou. É uma apuração de Deus. Não tem lá a joia, o ouro, o diamante. Quando ele é achado, ele é uma pedra que ninguém dá valor. Eu e você podemos estar passando numa região de ouro lá e a gente nem vê que é ouro. Quem conhece vai lá, pega aquilo, vai colocar no fogo, vai arrumar, daqui a pouco é uma joia caríssima sendo vendido numa loja. Mas o que aconteceu? Parecia que não era nada, mas depois que passou pela provação, pela fornalha, pelo fogo, os martelos, virou uma grande joia. Então, outro motivo que o justo pode sofrer é porque Deus está preparando ele ou ela para uma grande bênção. Então, tem esses dois caminhos na Bíblia de sofrimento. Você sofre porque está em desobediência a Deus, em pecado, e você sofre porque Deus está trabalhando em você para te dar uma grande bênção lá na frente. Mas isso não fecha todas as respostas. Oi? Exatamente. Jesus já disse, o pastor Geraldo está lembrando aqui, Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Jesus não disse, olha, no mundo vocês ficam tranquilos, eu vou morrer na cruz, isso aqui vai ser uma curtição da agora para frente, vocês vão curtir a vida, porque eu vou levar todos os pecados lá para a cruz, então, isso aqui vai ser uma curtição. Não, no mundo tereis aflição, né? Então, por que tereis aflição? Porque o mundo, o sistema do mundo, foi entregue ao diabo, ao pecado. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas lá na frente diz assim, que Deus odeia o mundo.
E aquele que ama o mundo, Deus também odeia. Mas que confusão é essa? É porque ali são dois mundos diferentes, é só você ler o contexto. O mundo que Deus disse, eu amou o mundo de tal maneira, é o mundo que Ele criou. É o mundo pessoas que Ele criou, é o mundo natureza que Ele criou toda essa natureza, então Ele ama, Ele criou. Mas qual é o mundo que Deus odeia? É o mundo do sistema dominado pelo diabo. Esse é o mundo que Deus odeia, é o mundo da corrupção, do pecado, da podridão. Deus tem repugnância. E quem ama esse mundo, o sistema do pecado, Deus também odeia. Outra coisa sobre o livro de Jó, que é importante nós observarmos, para nós entendermos quando a gente lê Jó, os 3 amigos de Jó, amigo daquele jeito, você não precisa de inimigo na vida, né? Mas eles tiveram boas intenções. Eles ficaram sabendo da notícia, foram. De longe começaram a chorar quando viu a destruição na fazenda de Jó, na vida de Jó. Chegaram lá, choraram com Jó, ficaram 7 dias caladinhos. Poderia ter continuado caladinho. Mas aí eles foram abrir a boca e estragou tudo. O que eles falaram nos ensina uma lição, que nem sempre o que você acha que está falando que é certo, é o certo. Nem sempre falar de Deus quer dizer que você está falando certo de Deus. Os 3 amigos de Jó, eles dão um discurso sobre Deus que você fica encantado. Mas nem tudo, tem coisas que eles falam que são certas. Mas nem tudo que eles falam de Deus ali é certo. Tanto é que depois Deus repreende eles. Então você tem que ter cuidado que nem todo mundo que fala de Deus está falando o certo de Deus. Nem todo mundo que está falando da Bíblia está falando o certo da Bíblia. Né? E acontece isso com os 3. Mas pastor, se eles falaram errado, por que foi escrito na Bíblia? Então não era inspirado o que eles falavam. Realmente o que eles falaram não era inspirado. Mas o autor foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Entendeu? Vou explicar de novo isso aqui. O que eles falaram não era inspirado pelo Espírito Santo, mas o autor que registrou a história foi inspirado a registrar. O senhor pode dar um outro exemplo? Dou um outro exemplo. O que Satanás falou na Bíblia para Jesus não era inspirado pelo Espírito Santo, mas o autor foi inspirado a registrar o que Satanás disse. Entendeu? Então, o que eles falaram não era inspirado, mas o autor foi inspirado a escrever, para nos trazer lições, né? Para nos trazer lições. Mas nem tudo. Tinha coisa que eles falavam que era certa, mas tinha coisa que eles falavam que era errado. Por exemplo, de cara eles já chegaram condenando Jó como um pecador. Esse sofrimento veio sobre ti por causa do teu pecado. Olha só, gente, é interessante. Esse livro foi escrito mais ou menos 2000 anos até Jesus, até os patriarcas, há quase 2.800 anos atrás. Mas a teologia deles é a que está aí hoje nas igrejas da prosperidade. Na teologia da prosperidade. É a mesma, atualizadíssima. Por quê? Porque se não deu certo aquilo com você, se você não passou na prova, se você não conquistou uma casa própria, se você não tem um carro, se você não tem o emprego do seu sonho, é porque você está em pecado. Isso é errado. Imediatamente eles vieram e julgaram Jó, que toda aquela desgraça que aconteceu com Jó, que eu não vou entrar em detalhe, porque vocês conhecem, perdeu a sua família, fez um velório de 10 filhos, imagina, um velório já massacra, imagina uma casa com 10 caixões dos filhos. Todos, não sobrou um para dar continuidade à história. Perdeu tudo que tinha, perdeu todas as finanças. Naquele momento, aqueles homens entendiam que quem era abençoado por Deus é que não estava em pecado. Se não era abençoado, é porque estava em pecado. Jesus desfaz tudo isso e a própria Bíblia desfaz isso. Se você ler ela de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que o fato
de ter muitas bênçãos, não quer dizer que você está abençoado. E o fato de você estar sofrendo não quer dizer que Deus te largou. Senão os ladrões seriam, os chefes de gangues, seriam homens abençoadíssimos, que eles têm muito dinheiro. Os nossos políticos brasileiros corruptos, com milhões de dinheiro nos seus bancos escondidos por aí, pela Suíça e outros lugares do mundo, seriam abençoados por Deus, mas eles são abençoados por Deus? Não, porque a própria Bíblia diz que o dinheiro conquistado de forma errada é uma maldição para dentro da sua casa. Então, ponha na sua cabeça, o fato de uma coisa na sua vida não dar certo, não quer dizer que você está amaldiçoado, que Deus não está com você. Pelo contrário, você tem que refletir o seguinte: será que é isso mesmo que Deus quer na minha vida? Será que eu não estou insistindo com uma coisa que o Senhor não está querendo? Será que eu não sou desobediente? É tipo você ler Shakespeare. Isso não presta. E olha que livro enjoado. Irmão, o problema não está no Shakespeare. Está em mim e você. Alguma coisa está errada em nós dois. No Shakespeare não está. Eu li Dante Alighieri. Aquilo não presta não. Não dá para ver aquele. O problema não está no livro. Está em mim e você. Que a qualidade clássica do ensino ali é uma riqueza. O que está faltando é eu e você pesquisar mais sobre aquela escrita, sobre aquela história, qual é o significado daquela história. Quantos filmes os meus filhos já me falaram que era uma beleza, e eu falava, não, isso não tem condição de assistir um filme desse. Hoje é os filmes que eu mais assisto, 500 vezes, e cada vez que eu assisto eu aprendo uma lição. O Senhor dos Anéis, eu ficava olhando a fila, falando, gente, esse povo é maluco. Senhor dos Anéis. E eu já era pastor de Carapicuíba. Depois que os meninos me falaram, eu fui estudar o livro, fui ler o livro, fui ver quem era o autor, fui estudar o autor, a biografia do autor, fui ver a mensagem do livro, fui assistir os filmes. Não existe nada igual. Aquilo é um negócio que não existe. Fora de série. Uma mensagem riquíssima. Então, às vezes o problema está lá, em nós, na nossa mente, porque a gente está com preguiça. Então, Deus tem uma palavra para nós entendermos, e aí você tem que mergulhar nisso. Então aquele povo dizia, se você está sofrendo, é você que está em pecado. Jó, você está nesse sofrimento porque você pecou, confesse logo o seu pecado. E esses amigos de Jó começaram a oprimir Jó. E como disse o pastor, essa doutrina ela se quebra em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Essa doutrina falsa ela se quebra em toda a doutrina, de Gênesis a Apocalipse. Mas essa palavra que o pastor Geraldo falou, ela quebra geral. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Isso aqui não é um mundo de bonança. Por que, pastor? Deus te abandonou? Não. Por que Jesus disse no mundo tereis aflição? Porque ele já sabia que o príncipe desse mundo é o diabo. E o sistema está no domínio do diabo. Deus ainda não tirou o sistema da mão do diabo. Então você sofre com as injustiças, você sofre com a corrupção, você sofre com, hoje aquilo que Isaías dizia, a gente vê nas televisões, vê no Supremo Tribunal, vê nas imagens de Hollywood, nas pregações de Hollywood, a gente vê nos nossos congressos, aquilo que Isaías dizia, vai chegar um tempo em que o certo é errado e que o errado é certo. Né? As coisas estão tão esquisitas que está tudo acontecendo ao contrário. Eu tenho um gato que ele consegue cair da mesa, escorrega e cai. Gato é o animal mais equilibrante que tem, segura quase, mas o meu gato, ele fica lá, eu estou estudando, ele vai para a mesa, de repente, ele escorrega lá e... Então está tudo errado. Gato também cai da mesa. Antigamente, certamente, gato não caía de mesa. Então o mundo está realmente cabeça para baixo. Mas, fazendo esse contexto sobre o livro de sabedoria, sobre o que era a sabedoria, sobre Jó, sobre esse contexto de Jó, eu te chamo agora a atenção para esse texto. Esse texto foi dito por Elifaz, um dos amigos de Jó, que falou muita besteira para Jó.
e que depois Deus os corrigiu. Mas essa parte ele falou certo. Ele diz: Deus fere. Por quê? Porque ele viu Jó com chagas. Ele viu Jó ferido. E uma outra coisa aqui, que eu quero colocar, até antes de entrar nesse versículo, uma coisa que, isso é uma teoria minha. Jó para mim é um tipo de Cristo. Não vai existir outro Jó. Por quê? Porque todo o sofrimento de Jó foi jogado em Cristo. Então, Jó é uma tipologia do sofrimento de Cristo, porque a Bíblia fala que Cristo teria chagas, as doenças, a enfermidade. Por quê? Porque ele estava levando sobre si. Então, o sofrimento de Jó, toda aquela desgraceira na saúde, na família de Jó, tudo aquilo, aquele abandono, aquele sentimento de abandono do próprio Deus, Jesus sentiu. A Bíblia diz que Jesus sentiu, as chagas em Jesus eram os nossos pecados. Jesus foi abandonado pelo Pai. O próprio Deus o abandonou. Jesus sentiu o vazio do que... Você já sentiu alguma vez o vazio de não sentir Deus? Você ora e está num vazio, você tem um vazio que não sente Deus. Alguém já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. Jó teve essa experiência e Jesus teve essa experiência. Então, Jó para mim, isso é uma teoria minha, Jó para mim é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Todo aquele sofrimento, todo aquele vazio, toda aquela tragédia, Cristo sofreu. E toda a glória que depois vai ser restaurada em Jó, Cristo também recebeu e ainda continuará recebendo. Então, Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Deus machuca, mas as suas mãos curam. Quem aqui é pai e mãe que já corrigiu o seu filho, a sua filha, duramente, com o coração na mão? Ali o Alcinei, que é pai de 2 moças, e outros pais que aqui estão, mães que aqui estão. Você corrige o seu filho, a sua filha, com uma dor no coração. Às vezes naquele momento você está até furioso ou furiosa, mas daqui a pouco seu coração está dolorido. Mas você está corrigindo porque você quer o melhor, para que o seu filho, a sua filha alcance o melhor. Ninguém aqui sai corrigindo o vizinho dos outros. Ninguém corrige parente. Você corrige o seu filho e a sua filha, porque você ama, porque você é apaixonado, porque você quer ver um bom futuro. Então Deus, a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Eu me lembro de uma irmã falar: pastor, então Deus me ama demais, porque eu só vivo debaixo de correção, né? Então Deus corrige a quem ama. Paulo diz que quem não é corrigido por Deus é como o pai, ou é como o filho que não tem um pai e uma mãe para ser corrigido. Então, o que é Deus fere? É Deus nos arranca aquilo que nós queremos idolatrar. É quando Deus nos corrige por causa de um pecado, por causa de uma desobediência. É porque às vezes Deus nos corrige porque Ele quer que a gente vá para um caminho, nós estamos tomando outro caminho. Por que Deus nos fere? Porque às vezes Deus está nos preparando como uma joia que é achado lá na natureza, que ninguém dá valor, mas aí vai para a fornalha, vai para o martelo, vai para a bigorna, vai ser trabalhado para virar aquela bela joia. Então às vezes Deus nos fere porque quer trabalhar conosco, fazer de nós uma joia de valor. Deus às vezes nos fere porque a gente não quer obedecer. Ele nos ama, é nosso Pai, e Ele está dizendo: meu filho, não é esse o caminho que eu tenho para você, eu quero te abençoar, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família, mas você está levando a vida errada, você está desobedecendo ao Senhor. Deus vai ferir, Deus vai corrigir, porque se Deus te largar para lá é porque Ele não te ama, mas enquanto Ele nos ama, Ele está corrigindo. Eu digo aqui na igreja que quando eu paro de corrigir um membro da igreja, é porque eu desisti. Não considero mais nem ovelha minha. Esquece, não tem mais correção.
Mas às vezes eu sou enjoado, às vezes até sem educação, porque eu estou na expectativa, vai virar uma obreira, vai virar um obreiro, vai virar alguém. Como eu faço com o Sangário e o Salai. Deus fere. Deus leva pessoas. Interessante, Deus me deu esse texto que casa com o dia de hoje, com esses fatos que estamos vivendo. Mas Deus me deu esse texto durante essa semana, nessa 44ª leitura. Na madrugada eu lendo, o Espírito Santo falou comigo. É um versículo que eu mastigo há muitos anos, mas eu não me lembro de ter pregado esse versículo. É a primeira vez que eu me lembro. Não me lembro de ter pregado esse texto. Mas é um texto que eu mastigo há muitos anos. Deus fere, Deus nos corrige. Deus diz para nós, não é isso que eu quero para você. Naquele momento aquilo machuca. Você está para casar com alguém apaixonado, como já aconteceu comigo. Não, é essa aqui, Senhor. Você dá até os caminhos. Fala, Senhor, olha, uma jovem preciosa, serva de Deus, ungida, tem dons, tem isso, tem aquilo. Deus fala, não é essa. Ou fala para você, moça, não é esse. Aí você fica revoltado. Você fica o quê? Ferido. Fica ferida. Mas Deus, Ele fere, mas Ele tem o curativo. Ele tem o remédio. Ele machuca com a sua correção, com a sua disciplina. Nos fere com essa correção, com essa disciplina, porque nós somos orgulhosos. Então, quando nós tomamos um não de Deus, aquilo é uma ferida, aquilo a gente fica, vira um leão. Mas Ele machuca, mas depois Ele vem com as suas mãos nos curar. Quem aqui já teve uma experiência de um momento na sua história, da sua vida, Deus te feriu terrivelmente, mas depois Ele veio com a sua poderosa mão te sarar, te curar e passar o curativo? Quem já teve essa experiência? Alguns irmãos e irmãs. Não é maravilhoso? Você pode dizer glória a Deus, você que já teve essa. É maravilhoso. Ai de mim se Deus não tivesse me corrigido. E eu vou dizer aqui como Charles Spurgeon e Lloyd Jones, ai de mim se Deus tivesse escutado todas as minhas orações, eu estava perdido. As minhas orações feitas com a minha carne, com o meu desejo carnal, com as minhas ilusões, com as minhas faltas de experiência, eu estaria perdido. Mas o Senhor, nem todas as orações Ele ouviu. Muitas orações minhas Ele nem ligou. Falou, coitado desse aí, isso é um ignorante. Essa hora a gente fica ferido. Essa hora a gente fica machucado. Cadê o Deus que eu sirvo? Cadê o Deus para me livrar? Ele abre a ferida, mas acalma o teu coração. Porque daqui a pouco, Ele vem, Ele não vai mandar ninguém. Ele não vai mandar um anjo. Ele não vai mandar o pastor. Ele não vai mandar ninguém. Ele vem com as suas mãos para te curar. Deus fere, mas Ele faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos é que curam. Você adolescente, você jovem, talvez ainda não teve essa experiência. Mas entenda que um dia você vai passar por essa experiência. Entenda que é o amor de Deus cuidando de você. E fica tranquilo, espera, não desespera. Porque na hora certa Ele vem com a sua mão poderosa para te sarar e te curar. Deus abriu uma ferida na vida de Jó. Deus desmontou a história de Jó. Deus fez um velório de 10 filhos dentro da casa de Jó. Deus acabou com seus gados, com as suas plantações. Deus acabou com... permitiu que o diabo acabasse com as suas finanças. Acabou até com a sua moral. Porque os próprios amigos de Jó dizem, você era respeitado na praça da cidade. Na porta da cidade você era buscado para aconselhar. Mas hoje as crianças passam por você e zombam de você. Olha isso. Tem coisa pior do que perder o nome.
Jó perdeu a autoridade, perdeu a história, perdeu o nome. Deus feriu. Deus abriu um machucado. Mas daqui a pouco, Deus repreendeu os caluniadores. Deus veio pessoalmente, repreendeu os caluniadores. Disse a eles: e agora vocês fazem favor, vai lá e pede a Jó para orar por vocês. E Deus ordenou que todo mundo trouxesse presente para Jó. Com aqueles presentes ele multiplicou, orquestrou, organizou. Daqui a pouco Deus deu filhos e filhas para Jó. E as filhas de Jó foram eleitas as mais belas mulheres daquela época em toda aquela região. Deus tinha ferido, mas depois Deus veio e sarou. E ainda deu muitos anos para ele desfrutar aquele renovo que Deus tinha dado para ele. Eu quero dizer a você que nós estamos vivendo um mundo que nós, muitas vezes, o Senhor vai permitir nós sermos feridos. São os ataques do diabo, que tem fúria de você ser um crente, uma crente. Você moça, você adolescente, você jovem, você que é um casal que está aqui comigo hoje, a sua família. O diabo tem raiva de você, de nós. A sua batalha não é só para sustentar a sua casa, cuidar do seu lar, da sua família. Há uma batalha espiritual do diabo para te destruir. Ele não tem paz por ver você servir a Jesus, e toda vez que ele olha para você, ele vê a marca do sangue de Jesus e o selo do Espírito Santo. Aquilo ele fica furioso. Pastor, mas eu preciso entrar em paz com o diabo. É fácil. Apaga a marca do sangue de Jesus e descola o selo do Espírito Santo. Você vai viver em paz com o diabo. Mas você pode até viver em paz com o diabo um período aqui. Mas a eternidade você vai viver em tormento com ele. Nós vivemos um período de aflição nesse mundo, como Jesus disse. Vem as feridas, vem os machucados, por causa da batalha espiritual, por causa do dia a dia, por causa das lutas. É o nosso Deus corrigindo-nos. Vem as feridas. Mas olha aqui, Deus tem uma promessa. Vem as feridas, mas Ele vem com a sua mão poderosa nos curar. Vem as tristezas, mas Ele vem com a sua mão poderosa nos consolar. Olha, meu irmão e minha irmã, eu estou aqui hoje profetizando na sua vida, porque essa mensagem não saiu de uma brincadeira. Essa mensagem não saiu por acaso. Foi numa madrugada, eu lendo a palavra do Senhor, o Espírito Santo explodiu essa palavra no meu coração, porque Ele sabia desse momento nosso hoje, desse encontro nosso hoje. E o Espírito Santo manda te dizer: acalma o teu coração. Ele fere, mas é Ele que vai fazer o curativo. Não peça para ninguém fazer o curativo, deixa que Ele vai fazer. Tem gente que o Senhor está nos corrigindo, aí você vai procurar outro para sarar isso aí. Não vai sarar, vai abrir ferida mais ainda. Você tem um Pai, você tem um Deus, e é Ele que quer cuidar de você e da sua casa. É Ele que quer cuidar do seu futuro. Ele abre a ferida, mas a Bíblia diz que Ele corrige ao que ama. Mas é Ele mesmo que vai vir pôr o curativo. Minha filha, estou pondo aqui o curativo, estou pondo aqui o remédio, estou pondo aqui o bálsamo. É Ele que machuca com a sua correção, mas Ele vem com a sua mão ensanguentada na cruz do Calvário, aonde Ele levou todas as nossas feridas, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ele vem com essa mão poderosa que Ele mostrou para o discípulo que estava duvidando. Ele disse: olha aqui, toca aqui, ó. Vê se sou eu ou não. É essa mão poderosa que vai sarar a minha e a sua ferida. É essa mão poderosa que vai consolar a mim e a você na hora da perturbação. Descansa o teu coração, igreja. Descansa o teu coração, porque o meu Espírito está sobre a sua vida e sobre a sua casa, para sarar as tuas feridas.
e consolar o teu coração. Deixa as suas lágrimas ao pé da cruz, porque é Ele que vai sarar. Não chore, não derrama as suas lágrimas em outro lugar. Derrame aos pés da cruz, porque Ele está com a mão poderosa para te sarar. E você vai ver o milagre de Deus na sua vida. E entenda uma coisa, quando você for ferido por Deus, muitas vezes, se for pecado, você faça uma reflexão. Poxa vida, é mesmo, Senhor, eu preciso pôr minha vida em ordem. Se não for pecado, entenda que o Senhor está trabalhando. Entenda, irmãos, se Deus deixasse eu à vontade, nenhum de vocês me aguentariam aqui, de orgulho, de arrogância, de indecência. Mas o Senhor sempre tem ali uma espora, uma correia, me corrigindo, me apertando, para ficar quietinho, quietinho. E eu louvo o Senhor pela sua correção, porque se Ele me corrige, é porque eu tenho um Deus. Se Ele me corrige, é porque eu tenho um Pai. Se Ele me corrige, é porque eu sou um servo de um Deus. Se Ele me corrige, é porque eu sou filho de um Pai verdadeiro. Então, igreja, descansa o teu coração. Sinta o sopro do Espírito Santo nessa noite. Porque se Ele abrir uma ferida na tua casa, na tua vida, tenha certeza que é a mão dEle, não é outra mão. Não precisa espernear, reclamar. É a mão dEle que vai vir consolar, sarar, restaurar. E ainda vai te dar glórias e bênção para a glória dEle, em nome de Jesus. De pé, igreja.